amar. Apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Essa música que lembra minha infância, lembra as histórias com a minha mãe, os momentos que a gente sentava para rezar. Se eu continuar falando muito aqui, eu vou acabar me emocionando. Quem não conhece essa música, não é? Um certo Galileu. Foi escrita e gravada pelo Padre Zezinho. E ela, por si só, bastaria o vídeo de hoje, porque nela a gente encontra toda a vida de Jesus. Mas a catequista não vai deixar a música somente hoje. A gente vai comentar então sobre esses dias que a gente está vivendo. No nosso último vídeo nós comentamos sobre a chegada de Jesus em Jerusalém, lembram? Falamos sobre o Domingo de Ramos. Então hoje a gente vai continuar por esses dias que antecedem o grande momento da entrega de Jesus por nós e depois o momento mais maravilhoso que nós temos, que é da sua ressuscitação. Mas por hoje nós vamos ficar, hoje é quarta-feira, então a gente vai comentar sobre esses próximos dias, né, que nós teremos, que será então a quinta-feira e a sexta-feira. Aí depois a catequista, no próximo vídeo, a gente continua para fechar essa semana da Páscoa, tá bom? Então a gente vai lembrar, né, que Jesus, nesses dias que antecedem, porque ele, como a gente conversou no outro vídeo, Jesus já sabia, né, de tudo o que iria acontecer, cada situação que ele iria vivenciar. Então Jesus começa a preparar os apóstolos para esses acontecimentos. Lógico que eles não tinham noção, né, do que estava por vir. Então Jesus, na data que antecede a Páscoa, né, a Páscoa para eles também, Jesus faz uma última ceia com os seus discípulos. Antes de iniciar, acontece aquele acontecimento que a gente chama, né, do lava-pés, que inclusive a igreja, né, os padres representam esse momento, irão representar esse momento na missa de amanhã, de quinta-feira, a missa de lava-pés, que é o momento que Jesus reúne os seus discípulos e com a sua humildade se coloca diante desses apóstolos com uma bacia de água, um pano para secar esses pés. E lógico que logo de início eles se assustam, né, com aquela atitude de Jesus. Nossa, mas ele vai lavar os nossos pés. E Jesus então lava os pés de cada um deles. E o que a gente pode compreender, o que Jesus queria passar com esse ato
tão forte, né? Jesus, o Filho de Deus, lavando os pés, né? Os pés são a parte mais suja do nosso corpo. Será que estaria simbolizando aí o pecado, né? Algo sujo nas nossas vidas também, e Jesus lavaria então os nossos pecados. Então esse ato de lavar os pés, né, de se abaixar nesse ato, deixa os apóstolos assustados e surpresos, né, até receosos mas como assim? Né? Então Jesus ele explica que por esse ato ele demonstra que ele veio aqui para servir, não para ser servido. E é um exemplo que Jesus deixa para nós também, que nós estamos aqui para servir, que nós estamos aqui para repetir esse ato de Jesus, de se abaixar perante o outro com humildade, com simplicidade. Não há lugar para soberba, não há lugar para arrogância, porque o próprio Cristo, o Filho de Deus, nos mostrou essa lição. Então esse ato de Jesus em lavar os pés, né, dos seus discípulos vem nos deixar essa lição, a lição de que nós também estamos aqui para servir. E após esse ato, Jesus segue então para a ceia com os seus discípulos, e nessa ceia acontece aquele grande momento que ele deixou para a gente também, que nós repetimos, né, e que nós repetíssemos e repetimos sempre na missa, que é o ato de Jesus na ceia, onde ele pega o pão, e ali o pão é o seu corpo, e reparte entre esses discípulos. Então a gente presta atenção lá na missa. O padre, que ali é o Cristo, refaz esse ato junto com toda a comunidade, repartindo esse pão e dizendo: este é o meu corpo. Então ele reparte esse corpo com os discípulos, e o padre na sua posição ali de Cristo reparte esse corpo com a comunidade. E depois Jesus consagra o vinho: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Nós comentamos sobre isso também naquele vídeo lá sobre a aliança. Então todos esses atos de Jesus são atos que ele pede para que nós sigamos em memória dele. A partilha do pão, a partilha do corpo de Cristo, a partilha do vinho, do sangue de Cristo. Porque a cada missa que a gente vai, a cada celebração, a cada momento que a gente vive isso lá com o padre, nós estamos revivendo aquele momento de Cristo com os seus discípulos, e ele refaz esse momento conosco a cada ida na missa, a cada consagração que o padre faz, é Cristo renovando esse ato. Então olha como a gente tá sempre prestando atenção na missa, no que o padre fala,
cada palavra que é dita ali, e esse momento da consagração, que é o ápice, né? É o momento mais importante da missa, que vem simbolizar esse momento de partilha de Cristo com os seus, certo? Após a ceia, Jesus se retira então, porque ele já sabe, né? Ele já falou lá atrás da traição de Judas. Judas era um dos seus, que foi seduzido pela cobiça, que foi seduzido pelo dinheiro, e em troca das moedas de prata ele aceita então entregar Jesus, né? É o Judas o traidor, e Jesus já está sabendo de tudo isso. Então Judas se retira desse grupo então, e Jesus segue com os seus para o Monte das Oliveiras, aonde lá Jesus vai rezar, vai fazer o seu contato com o Pai, leva os seus discípulos, pede para que os discípulos orem e vigiem enquanto eles estão lá. E aí no meio da noite, enquanto os discípulos dormem, não aguentaram o cansaço, mas Jesus continua ali rezando, faz o seu encontro com Deus, vive toda aquela angústia de tudo que virá, né, pela frente. E aí nesse momento então Judas conduz os soldados então que estão atrás de Jesus. E como foi combinado, Judas, né, com os soldados, então, que ele iria, como identificar Jesus no meio daqueles homens, né, dos discípulos ali também. Então Judas combina que, para que os soldados saibam quem é Jesus, saibam quem eles têm que prender, Judas combina então que ele vai dar um beijo no rosto de Jesus. Então veja esse ato de Judas, né, trair Jesus, e ainda com um ato tão que nós teríamos como um ato de amor, e na verdade ali se torna um ato de traição. Então Judas chega com esses soldados no alto do Monte das Oliveiras, se aproxima de Jesus então e beija o rosto de Jesus, identificando para aqueles soldados quem eles deveriam levar, né? Então, através desse beijo, os soldados identificam Jesus, e acontece uma luta ali entre os discípulos e os soldados. Lógico, os discípulos, né, ainda tentam defender Jesus. E por fim, eles levam Jesus então para ser interrogado. Então a gente vai parar por aqui, tá? Então a gente seguiu a quinta e um pedacinho da sexta-feira ali. E na sexta-feira, na sexta para o sábado, a gente retorna para falar desse acontecimento então do julgamento, da condenação e da morte de Jesus. Então fiquem com Deus, que Deus proteja vocês, rezem bastante nesses dias que nós estamos vivendo, e a catequista vai deixar um compromisso aqui para vocês, tá? Eu vou passar lá no nosso grupo. Um beijo bem grande.